Em prisão perpétua na Itália pela participação em assassinatos ocorridos em atos terroristas, Cesare Battisti foi esquecido por Lula e pela esquerda do Brasil, onde se refugiou por 14 anos. Em entrevista, o italiano afirmou que se sentiu usado pelo governo do PT e criticou Lula. Battisti disse entender que a ambição desmedida do petista permitiu que o presidente Jair Bolsonaro vencesse as eleições de 2018. O terrorista afirmou ainda que Lula é capaz de tudo para voltar ao Palácio do Planalto. Abro aspas. Todos sabemos que Lula é capaz de tudo para colocar de novo a faixa de presidente. O animal político que nunca se contradiz. Aconteceu também comigo de admirar seu cinismo político e o extraordinário jogo de cintura. Fecho aspas. O italiano foi defendido no processo de extradição por Luiz Roberto Barroso, antes da entrada do advogado no Supremo Tribunal Federal. Lula negou enviar Battisti à Itália em 2010, usando prerrogativa presidencial. Ele deixou o Brasil há 3 anos e meio, depois de perder a proteção dos governos petistas e ter sua extradição prometida por Bolsonaro. O criminoso foi capturado na Bolívia em janeiro de 2019 pela polícia do país. Hoje, Cesare Battisti diz ver hipocrisia na proteção recebida por Lula e Dilma Rousseff e disse que foi exibido como troféu de guerrilheiro pela esquerda do Brasil. Ana. Pois é, e Barroso, né? O Barroso, que é um dos ministros do STF que acha que comanda o Brasil, que administra o Brasil, o Barroso disse que Cesare Battisti era inocente, defendeu ali arduamente o terrorista italiano, né, numa sessão, né, no plenário do Supremo Tribunal Federal. Lembrando que Cesare Battisti assassinou, se eu não me engano, 4 pessoas, um pai na frente do filho, né? O filho hoje, infelizmente, precisa de cadeira de rodas. O Barroso, que defendeu Cesare Battisti, disse numa fake news, como eles gostam de dizer, que o Brasil estava pedindo para que nosso sistema eleitoral voltasse a cédulas de papel, o que é uma mentira. O brasileiro queria apenas e quer apenas mais uma camada de transparência, o voto na urna eletrônico, com uma possível auditoria no voto físico de papel e sob escrutínio público, como diz o artigo 37 da nossa Constituição. E agora, recentemente, o Barroso, que defendeu o italiano Cesare Battisti, disse numa reunião, né, num converscorte, como diz o Fiuza lá em Boston, que era o bem contra o mal, precisamos tirar o presidente Bolsonaro. Esse é o ministro Barroso que nós esperamos que ele apareça no Senado para responder às perguntas dos senadores, porque nós temos muitas perguntas, mas, de novo, ele não vai aparecer. Mota. Prisão perpétua. Olha aí como uma democracia desenvolvida trata seus criminosos hediondos. Isso é um caso, o caso do Cesare Battisti, falando do Lula, é um caso do sujo falando do mal lavado. É um terrorista falando do seu protetor. O que ele diz não é novidade. O ideólogo americano Saul Alinsky já disse isso. Na política de esquerda, a única coisa imperdoável é não fazer de tudo para chegar ao poder. O cientista político David Horowitz disse algo parecido. Para a esquerda, a questão nunca é a questão. A questão é sempre o poder. Se for preciso, os comunistas, os socialistas, os progressistas vão até a missa rezar e comungar. Foi o que fizeram Fernando Haddad e Manuela Dávila na campanha de 2018. O espanto é que ainda existam eleitores que caiam nessa armadilha. Como é possível que os colombianos, tendo assistido o que aconteceu na Venezuela e o que está acontecendo na Argentina, tenham ainda assim votado para eleger um ex-guerrilheiro esquerdista? Lembrem-se do que disse Karl Marx: o último capitalista que enforcaremos será aquele que nos vendeu a corda. Portanto, nunca venda a corda a um comunista. Você, Zé? O Cesare, ele se colocou como inocente, dizendo que fez apenas uma política na Itália, e aqui no Brasil ele recebeu tratamento especial, invejável, diria. A última vez que ele foi preso aqui foi numa casa no litoral. Vivia de forma confortável. Ninguém sabe exatamente onde é que ele ganhava o dinheiro que gastava. E o dinheiro, inclusive, que foi encontrado com ele. Então ele foi muito bem tratado aqui. Ao chegar, ao voltar para a Itália,
ele mostra a sua cara. Foi recebido aqui como herói, como guerrilheiro, troféu e tal, que nada. Ele era um bandido mesmo e que todo mundo já sabia e que poucas pessoas o defendiam de uma maneira esquisita aqui no Brasil. Chegando lá na Itália, ele diz, não, matei mesmo 4 pessoas e deixei um em cadeira de roda. Esse tipo de perdão, esse tipo de alinhamento é que a gente não deve aceitar e não deve colocar como uma atitude normal, né? Nós temos aqui evoluir, ou seja, punir quem transgride, quem agride a lei.